Olá a todos e sejam bem-vindos ao Chipado, podcast oficial do Chipo, também em vídeo no nosso canal do YouTube. Depois de uma semana aí que teve feriado, foi fora do comum, a gente recuperou as energias, porque essa semana a gente tem um dos filmes mais aguardados do ano, certamente eu diria entre os 3 mais aguardados do ano, que é um filme cheio de pressão, cheio de coisa que a Marvel precisa acertar com ele, dentro e fora da tela, porque é Pantera Negra, Wakanda para sempre, Wakanda Forever, Pantera Negra 2, o filme que vem depois da infeliz, triste morte do Chadwick Boseman em agosto de 2020, o filme que encerra a fase 4 do Marvel Studios e o filme que continua aí o épico de Wakanda agora sem o Chadwick Boseman. E para falar dele hoje, eu estou aqui com Bruno Silva. Wakanda Forever. E com ele, o agente Ross do Chipo, Thiago Romariz. Caraca, me escolhe logo o pior personagem que existe no mundo de um filme legal desse. Eu vou ser honesto com você, Thiago. Quando eu vi a sua roupinha aí com o zippers e o meio aberto, parece mesmo, né? Ficou meio com essa vibe. Aí eu improvisei na hora, mano. Parece. Bom, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. O Chipado, essa semana, vamos ter 2 programas. Esse que vocês estão vendo, eu sei que talvez alguns de vocês já tenham visto Pantera Negra, porque ele tá saindo esse programa na quarta-feira. Já tem algumas sessões do Pantera Negra no Brasil na quarta. Mas a gente vai manter esse programa hoje sem spoilers, tá? Nem eu vi o filme ainda, então eu não quero ser spoilado aqui, nem pelo Bruno, nem pelo Thiago. A gente vai simplesmente passar uma geral do Pantera Negra hoje, claro, tratando aí dos diversos temas e diversas coisas aí do filme. No final dessa semana, a gente vai ter um segundo programa do Pantera Negra com spoilers. A gente fez isso com Batman, a gente fez isso com Doutor Estranho, a gente fez isso com outros grandes filmes desse ano, pra dar um tempinho pra vocês assistirem ao filme, como eu falei até eu, pra assistir. Mas a gente vai dar já tem crítica no site, o Thiago mandou lá a crítica, elogiando bastante, uma outra ressalva, nota 4 de 5, você pode ler no chipo.com.br, e aqui a gente vai fazer o comentário com vocês dois, Thiago e Bruno, falando do filme. Então, eu vou meio que guiar a gente aqui na conversa, vou perguntar pra vocês e vocês respondem pra mim e pros nossos ouvintes e espectadores aí. Primeiro, me deem um geral. Eu sempre gosto de começar assim. A gente vai começar bem aberto e vai entrar no específico. Bruno, você mandou no WhatsApp quando você saiu do Pantera Negra que você tava 80% emoção, 20% razão. Como é que tá essa porcentagem agora? O porquê que você ficou nessa porcentagem depois de Pantera Vamos lá, Negra? não seja nem só eu, assim. Eu acho que o filme é basicamente isso, assim. É um filme que é carregado na emoção. Acho que, a princípio de conversa, né, até os próprios materiais de divulgação, eles deixam isso muito claro. A morte do Chadwick Boseman, que aqui se traduz, né, como a passagem do T'Challa, né, é um evento que se impõe no roteiro, ele se impõe completamente, é um fato completamente incontornável, e eu acho que o primeiro e talvez o maior acerto desse filme é abraçar isso, né, abraçar esse luto. Eu acho que eu consigo imaginar o quão difícil deve ter sido essa produção, né? Tendo em vista que o Chadwick Boseman era um cara muito querido por todo mundo ali, especialmente pelo diretor, pelo Ryan Coogler, né? Que tá de volta nessa continuação. Eles eram muito amigos. Então, assim, eu acho que o filme, ele aborda esse luto, né? Ele traduz esse luto pelo Chadwick, no luto pelo T'Challa de uma forma muito genuína, né? É algo que eu acho que você consegue perceber que não é apenas o personagem que tá indo embora, né? Tem muito do tributo como ator. Acho que o Thiago, até no texto dele, fala que o Chadwick Boseman tá presente em cada minuto do filme. Eu concordo. A ausência dele, esse vazio que é deixado pela ausência desse personagem, ela é muito forte, assim. Então, eu acho que isso é bom. É um filme, de fato, que é pra emocionar. Tanto que eu saí muito sem saber o que pensar, apenas só o que sentir. E eu acho que pra todo mundo que acompanha esse universo, vai ser um filme que vai te emocionar, bicho. Você se prepare, leva o lencinho já, né? Até mesmo ali, quando teve um momento específico do filme, que eu não vou falar porque é spoiler, eu tinha passado incólume durante boa parte do filme. Chegou um momento que, putz, bateu. Né? Então, assim, vão preparados, porque é esse tipo de filme. Thiago, você assistiu o filme lá em Hollywood, você viu a estreia do Tapete Vermelho, a gente fez 3 de 3 aí com a Marvel esse ano. Eu imagino que ali o clima e a emoção estavam ainda mais agudos por conta de ser uma festa, vamos dizer assim. Uma festa em homenagem mesmo, né? Uma celebração do que passou com o Chadwick Boseman, mas agora, algumas semanas depois,
sei que seu vídeo tá saindo no seu canal, 22 minutos lá você falou. Como é que tá o filme agora que ele descansou em você esse tempo? O filme, pra mim, ele continua na mesma intensidade que foi nos primeiros momentos, né? Que eu saí ali do cinema. Porque eu acho que as virtudes deles são tão fortes quanto os defeitos, assim. Não é nem que eles são tão fortes, eles são muito evidentes. Certo. Ele é um filme muito aberto, sabe? Tipo, ele é um filme muito... Eu acho ele um filme muito honesto. Fica muito claro o que funciona e o que não funciona. É muito claro isso, tipo, é muito claro, porque o filme, ele é tão... Eu acho que a parte tão genuína do filme, realmente impactante do filme, está dentro das duas nações que ele coloca em combate. Wakanda ali, né? e Talocan. E Wakanda. Isso. E tudo o que acontece no embate dessas duas nações, seja no tema, seja na construção dos personagens, seja nos poderes, seja no easter egg, seja no que for, tudo que tá ali dentro, pra mim, é o que significa o melhor do gênero de super-herói que a gente viu nessas últimas 2 décadas. Que é quando você usa a mitologia, né, os heróis, o mito, os símbolos, como uma forma de retratar temas sobre a história da humanidade. E aí aqui você tem Wakanda, que é uma nação que agora foi descoberta e tá sendo pressionada pelo imperialismo do sistema. Nem descoberta, né? Assim, que o próprio T'Challa que abriu as portas, né? Isso. E aí agora ela tá sendo pressionada a liberar as suas riquezas, né? Como a gente já viu isso acontecer em inúmeros lugares e inúmeras nações. E por outro lado, você tem agora a representação de uma nação como o Talocan, que estava escondida, que foi subjugada por colonialistas durante muito tempo, e que agora, com medo dessa descoberta, vai atacar com uma ferocidade que o Wakanda não atacou. Né? Então, você tem essa dicotomia entre situações parecidas e qual é a reação que esses dominados vão ter. Isso tudo, cara, no filme, pra mim, tem o tema em volta de tudo, que é realmente o luto. Como que você lida com perdas. Okay. E aí não é somente a perda do Chadwick, do Pantera Negra, mas é a perda da sua... quando você perde a sua independência, quando você perde o seu direito de poder viver da forma que você acredita que você tem que viver, que é como o Wakanda vivia, que é como o Talocan gostaria de viver, e como o Namor, por exemplo, teve que abrir mão de tudo que ele acreditava pra viver pela vingança, né? Que é basicamente o mote principal, assim, do personagem. Okay. Então eu acho que isso tudo funciona muito bem. É um filme, cara, que se esse filme tivesse saído depois do Ultimato, ele seria um epílogo, assim, pra saga do infinito e tudo mais, muito condizente com a maturidade dos roteiros que a Marvel tentou apresentar, né? Durante um tempo ali, com aquelas novidades que a gente via de Guerra Infinita, do próprio Pantera Negra, do Ultimato, etc, etc. Só que, ao mesmo tempo, ele também tem um problema característico de sequências e de universo compartilhado, que é o caso de você precisar enfiar um monte de história ali dentro. Entendo. A gente vai entrar nisso já. Deixa eu fazer o seguinte. Começar com você, assim, falando de uma coisa... com vocês, assim, de coisas específicas, assim, do filme. Eu imagino que vai duro dizer outra coisa, a não ser que esse filme sofreu na pré-produção por uma das maiores perdas da história do cinema. Eu acho que a gente... Porque não é só por causa que é Marvel e nem nada do tipo, mas porque o Chadwick Boseman tava se estabelecendo como um dos grandes atores americanos do século XXI. E eu vou dizer pra vocês, assim, entrando um pouquinho pra falar do Chadwick, e aí eu posso até falar disso mesmo tendo visto o filme, porque eu até tava revendo o primeiro Pantera essa semana. Ele tinha um negócio, assim... pode soar estranho que eu vou falar, mas eu acho que ele era o mais próximo que a gente tinha de um verdadeiro novo Superman. Porque naquela coisa que, quando a galera olhava pro Christopher Reeve na década de 70, 80, era tipo... Tá aqui o ícone da nobreza, tá aqui o ícone do... E a própria Marvel tava preparando ele pra ser ocupar o papel que seria do Capitão América na primeira saga. Exatamente. do MCU, né? Ele era o centro de tudo agora, Mas além do T'Challa, sabe, o ator mesmo, assim, você vê que os papéis que ele pegava, ele sempre tinha alguma espécie de status de ícone ou de um herói, assim, sabe, Jackie Robinson, Miles Davis, vários desses, assim. E agora quando ele saiu Pantera, de verdade, eu acho que ele fez particularmente claro pra
eu vou dizer ainda, não só pra negros, mas até pra crianças negras, assim, eu sinto que cara, era o Superman. É o herói da vida, assim, sabe? É o que o Superman foi durante todo o século XX, esse cara podia ser agora pro século XXI. Então foi uma perda enorme. E claro que a grande missão do filme, eu acho que mais até do que a própria história do filme, mais até do que o seu local no MCU, é fazer jus a esse cara. E aí Então... Diga, Thiago. Vá. Um ponto, Diego, que eu acho que é interessante do que você tá falando. Eu acho que o grande mérito do Ryan Coogler nesse filme é ele entender a grandeza do Chadwick como um cara que personificou isso. Como, por exemplo, fazendo a mesma comparação que você fez, como o Christopher Reeve fez com o Superman. Mas ele entende que o Wakanda e o símbolo do Pantera são maiores e eternos, sabe? Porque a ideia da contradição, a ideia desse líder, desse herói, desses conceitos, eles transcendem o Chadwick Boseman, sabe? Mas é isso que eu queria perguntar. Eu queria saber o seguinte, tipo, se o filme consegue homenageá-lo sem usar a perda dele como uma espécie de muleta ou como, sabe? Porque pra mim esse é o dilema. Pra mim, totalmente. Inclusive, ele cria situações, sem spoiler, mas ele cria situações dentro do roteiro e da história que eu não imaginava nunca que ele fosse criar, já tendo a catástrofe da perda do Chadwick Boseman e do T'Challa. Certo. E ele faz coisas acontecerem dentro do filme pra você entender o seguinte: existiu essa tragédia, mas, meu amigo, o mundo é muito pior do que a perda de uma pessoa, sabe? Existem coisas muito piores do que isso. E a única forma de você superar essas coisas é você se agarrar a esses símbolos que você acredita que significam muito mais do que uma pessoa. Eles perduram dentro de uma cultura, sabe? E esse, pra mim, é o grande mérito do Ryan Coogler. Ele homenageou o Chadwick Boseman fortalecendo a figura do Pantera Negra. Esse pra mim, que é o grande negócio aqui, que é o que... Velho, esse filme seria muito fácil de fazer, você fazendo uma homenagem só ao Chadwick Boseman. A ele aparecendo o tempo inteiro, a de você ver lá, quem que vai ser agora, ou não vai ser ninguém, seria muito fácil. Mas o filme não é sobre isso. O filme não é sobre o próximo, não é sobre o que fazer sem o... Não é. Ele tem outros temas que são muito mais importantes do que isso e que não deixam o Chadwick Eu acho que até um dos maiores méritos do filme é justamente porque, assim, né, o MCU é essa coisa, esse planejamento, esse grande plano cinematográfico, essa coisa que é super pensada com vários anos à frente, né, exige um exercício de logística absurdo pra você conseguir colocar esses filmes, essa história coesa, né, todo ano no cinema, e a perda do Chadwick é exatamente, assim, é uma bola de ferro que vem e derruba a casinha inteira, né? Então, assim, por mais que você não queira, existe essa necessidade de organizar um pouco a casa, né? Era inevitável que o filme fosse fazer isso. Eu acho que o maior mérito do filme é saber deixar este lado MCU em segundo plano, né? Eu acho que tem até uns momentos aqui e ali que eu sinto que essa necessidade de aparar algumas arestas, ela aparece com mais força, e eu sinceramente acho que são momentos supérfluos do filme, não precisava ter. Eu acho que o filme poderia ter se focado completamente em Wakanda mesmo, que estaria muito bem já, mas de um modo geral eu acho que, assim como quem está de luto precisa de um tempo e precisa de um espaço pra viver o luto, passar por essa dor, passar por isso, e conseguir reunir forças pra seguir em frente, esse filme eu acho que ele faz muito bem esse papel. Eu acho que é por causa disso ele se sai muito melhor do que poderia até ser se a gente levar em conta toda essa discussão que imediatamente se apareceu no momento que ele morreu, sempre foi aquele negócio, meu Deus, o que vai ser? Quem vai ser o Pantera Negra e tal? O filme não se interessa nessa questão. Exatamente. Ele não tá nem aí pra isso. Ele não tá nem aí pro que vai acontecer no futuro do MCU. Ele tá aqui pra honrar essa figura e esse personagem. Pronto, deixa eu fazer então uma outra pergunta que eu acho que é muito importante se tratando de Pantera Negra, que é o seguinte: se você perguntar pra 100 pessoas quem é o melhor vilão da Marvel, eu sinto que a gente vai ter... Vão ter duas figuras claramente acima das outras. Uma é Thanos, muito por conta do Guerra Infinita em si. A outra, claro, vai ser o Killmonger, que foi o vilão do primeiro filme. E desde que esse filme foi apresentado na Comic-Con desse ano, e até um pouco antes, que ficou muito claro que a gente já sabia que ia ter o Namor antes, mas quando começou o filme a ser apresentado, ficou muito claro que o tratamento do Namor nesse filme era um negócio muito importante para o Ryan Coogler, para a Marvel como um todo,
a vinda do Tenoch Huerta, a maneira como ele se portava, trazendo o mesmo peso para a cultura mesoamericana ali que existe com a cultura africana. E aí a minha pergunta é, deu certo, o Namor é legal no filme, o Namor é um vilão digno, ele é tão bom quanto o Killmonger, ele é ruim, como é que ficou pra você, Thiago, o Namor? Cara, ele é muito diferente do Killmonger, tá? Porque o Killmonger tem uma relação quase que fraternal ali com É familiar, né? Com o T'Challa. É muito diferente, assim. Ele se conecta ao Wakanda pelo tema que o filme quer lidar, né? Sobre imperialismo, colonialismo, etc, essas coisas. E eu acho que ele traz um personagem que traz muita estética, uma nova estética. Eu acho que esse filme faz por Talocan o que o primeiro fez por Wakanda, porque você vê, tipo, mano, é um momento de tela, você entende qual é o estilo artístico, de onde que aqueles caras vêm, como que eles se vestem, tudo. Direção de arte, figurino, novamente, perfeitas, assim. Só que ele é um personagem, cara, difícil de entender, assim, sabe? Ele tem os interesses dele, ele cumpre as coisas que ele vai falar e ele tá protegendo o povo dele. Ele não é um vilão nem é um herói, ele tá protegendo dele e a vida... E é isso, entendeu? Certo. E eu acho que essa complexidade do personagem, de novo, remete àquela palavra que eu falei de maturidade dos temas que a Marvel quer abordar. Ele não é um personagem simples, porque, por exemplo, o Killmonger, eu acho que ele é um vilão maravilhoso, e como todo grande vilão, ele ajuda muito na construção do herói, né? Ele faz o herói se tornar aquele grande símbolo. O Namor, ele tem uma trajetória própria, sabe? Ele tem uma trajetória que... Ele não tem aquele ponto de virada pra virar um vilão absurdo como é o Killmonger, que mata todo mundo, etc, etc. O que o Namor faz aqui é justificado pelos interesses benéficos que ele tem com a nação dele, e não os interesses que o Killmonger tinha individuais pra ter a vingança dele, etc, etc. Então, eu acho que ele como personagem dentro do roteiro funciona muito bem. Dentro do mundo da Marvel, faço a menor ideia do que eles vão fazer com ele daqui pra frente. Ele pode ser legal, pode funcionar, mas eu gostei por isso também. O filme não se importa se ele... ele é um mutante? Ele é um mutante, mas beleza. Ele agora vai encontrar o Professor Xavier? Caguei pra isso. Eles não estão ligando pra o que vai acontecer. O que ele faz aqui é por que e como você tem que se conectar à história desse cara que tá sendo apresentado. Certo. E aí, você vê o que acontece. Então, nesse aspecto, cara, Wakanda e Talocan são acertos do roteiro muito, muito evidentes, assim, eu acho. Muito simples de se olhar. Bruno, o que você diz sobre isso? Cara, primeiro de tudo, eu adorei o rebranding que a Marvel fez pro Namor. Assim, pra mim, tornou o personagem 300% mais interessante, né? Nada contra o Namor dos quadrinhos. Eu sei que muita gente vai preferir, mas assim... Cara, já tem mitologia grega pra cacete. Vou dizer pra você. Tudo que é obra. Sem ter visto o filme ainda, putz. Assim, ótimo. Eu achei que tornou um personagem muito mais interessante e trouxe ele pra muito mais perto dos temas que Pantera Negra sempre explora. Eu acho que a origem do Namor, que é muito explorada nesse filme, obviamente, ela traz uns paralelos que eu acho que são muito interessantes com o momento que os personagens de Wakanda estão vivendo. Eu acho que tem ali uns elos muito legais, e eu gostei que o filme se deu tempo e se deu espaço para explorar esses laços, em vez de simplesmente o Namor é o vilão, ele vai destruir o Wakanda, vamos pra guerra. Tipo, não, você tem momentos que vão além disso. Atlântida, não Atlântida, é Talocan, né? Tô com o Namor da HQ na cabeça. Talocan eu achei espetacular, assim, eu adorei, eu achei que ficou muito bem feito. A produção, cenários, o uso da trilha sonora, e aqui eu vou fazer um rápido adendo, assim, cara, como faz diferença ter um diretor que se importa com música e sabe como colocar música nos filmes. Pantera Negra faz isso. O álbum desse filme assim, é absurdo. Ainda bem que o Ryan Coogler tá lá e ele tem essa sensibilidade. E ainda digo mais, viu? No álbum do filme, as melhores músicas são as latinas. São as sim. Maravilhoso. São as melhores músicas. Tem uma chamada La Vida que é absurda. E o momento em que ela toca também vale. Tá muito bem inserido. O que me pega só na questão do namoro, eu acho que vai até um ponto que o Thiago falou muito no filme, assim... a maneira como o filme conecta esses personagens, como ele estabelece essas relações, me faz, assim, ter que suspender muito a descrença pra fazer esses dois reinos se enfrentarem.
chega no momento do filme que, tipo, vai rolar a treta e você fica, cara, não tem o menor motivo pra essa briga estar acontecendo. Ela está acontecendo por um receio de um imperialismo, obviamente aqui alusões ao imperialismo norte-americano que existe de verdade, mas que dentro do universo do filme, cara, os dois lados do conflito são mais fortes do que a ameaça externa, e os dois estão com medo, cara, pra mim não faz o menor sentido, assim, obviamente é aqui que eu acho que entra um pouco a coisa do MCU, sabe, e talvez até as necessidades comerciais de ser um filme de herói, aí tem que ter cena de ação, tem que ter o boneco novo, tem que ter a roupa nova de fulano, ciclano, beltrano, pra vender, enfim, faz parte. Esses filmes da Marvel tem que ter isso. Mas eu acho que fica um pouco, assim, não precisava. Esse filme não precisava ter isso. Deixa eu adicionar uma coisa aqui que o Bruno tá falando. Ou se você, não sei aonde você vai querer levar isso agora também, Jacob, mas essa parte externa de Wakanda e Talocan, a gente tá falando basicamente dos dois outros núcleos. Ok, que é o que eu queria perguntar, que é, por exemplo, a Riri Williams, que tá no filme, a Dominic Thorne como Coração de Ferro, como é que foi esse lado do filme que, pra mim, pelo que eu tenho lido nas críticas, pelo que vocês têm falado, parece ser o ponto onde todo mundo tá chegando dizendo assim, essa parte simplesmente não funciona como o resto. E é fato, assim, tipo, ela realmente não funciona como o resto. Não é por causa dos personagens, porque a Dominic Thorne como Riri Williams é muito legal. Tipo, é uma personagem que eu vou querer ver a série dela. Ela é meio uma mistura de Peter Parker com Homem de Ferro, com... Sabe, sei lá, é tipo o jeito dela meio Miles Morales de lidar com o gueto e com as coisas. Então tem uma personalidade própria, assim, e é legal. E a conexão dela com as pessoas de Wakanda é boa também nos primeiros momentos. Porém, cara, serve como gatilho pra começar a trama. Quando o filme começa a tentar desenvolver conexão dela com o Wakanda maior, e aí o agente Ross do Martin Freeman precisa entrar pra falar de uma guerra que aconteceu não sei aonde, que não foi não sei o que. Cara, as coisas começam a ficar assim, do tipo, volta pra lá, eu não quero saber o que tá acontecendo, volta. E aí o filme começa não só claramente a criar conexões com o futuro da Marvel, né, com o Thunderbolts, com a Ironheart, com todos os filmes que eu vi lá pra frente, mas ele tenta dar justificativas demais para o que está acontecendo. Quando, na verdade, o plot principal acharam Talocan não quer ser descoberta, e quem pode ajudar a Talocan a continuar sem ser descoberta é o Wakanda. Mas quem também pode mostrar a Talocan pro mundo inteiro é o Wakanda. Então, tipo, a relação deles dois é basicamente uma relação de mesa, de guerra, sabe? De tribunal, sim, assim, sim. do tipo, você fala, brother, eu não quero isso, você não quer isso. E acontece muitas vezes isso no filme. Quando você vê a Ramonda discutindo com o Namor, quando você vê a Shuri discutindo com o Namor, e são discussões legais. Só que chega em determinado momento que você fala assim, putz, o terceiro ato do filme eu tenho que fazer com que eles, por causa daquela treta política do agente Ross, de não sei quem, blá, eles agora tem que ter um robô lutando contra o outro, contra não sei o que lá. Fala, brother, tipo, não era onde esse filme poderia chegar, por causa dessas tramas paralelas. Não me incomoda a ponto de chegar no final do filme, que o final do filme pra mim é assim, mano, é um embrulho no estômago e aquele sentimento legal do que tá acontecendo, que não tá, mas é emocionante como deveria ser. Porque chega uma hora ali nos últimos 10 minutos do filme que parece que eles varrem a política do filme, a política externa, sabe? Que eles falam assim, mano, esquece o Ross, esquece não sei quem, esquece essa treta que aconteceu, foi só uma cutscene Isso pra mim tem muito cara de resquício da primeira versão do roteiro, porque, né, o próprio Ryan Coogler deu entrevistas falando como é que seria a versão original do filme se o Chadwick estivesse vivo. Eu acho que era o T'Challa e o Namor, né? Porque eu lembro que tinha até um título que foi jogado na época, eu não lembro se a Marvel chegou a confirmar. Eu acho que não, mas que o filme ia se chamar Pantera Negra Dois Reis, Black Panther Two Kings, né? Que ia ser o nome. Eu acho que nunca chegou a ser confirmado, mas estava bem claro que era essa a ideia, era ser um rei contra rei, né? Porque justamente são os dois reis. Mas o filme poderia ser isso. E o filme poderia, eu acho que os temas estão lá, eu acho que seria... É bem lógico que isso acontecesse, até porque o tema do filme é muito bom construído em cima disso. Só que quando eles tentam colocar outros arcos, né? Por exemplo, tem 3 arcos muito importantes em Wakanda: Shuri, Ramonda e Okoye. Sim. Shuri e Ramonda, pra mim, são muito bem desenvolvidos, eles têm atos muito bem
montadinhos ali pra chegar até o final. A Okoye, ela serve como gatilho pra algumas coisas, ela tem cenas muito boas, mas ela se encerra como a trama política / de guerra do filme, que aí chega no final, ela simplesmente tem que acabar. Sabe? Acaba, não, é isso. É isso que aconteceu. Acelera, acelera, acelera e vai. Essa montagem do terceiro ato do filme, ela é um pouco problemática. Mas, cara, pra resumir, assim, eu acho que, assim, esses problemas que eu aponto num filme como esse, que são problemas, sim, de execução, eu acho que são decisões que o Ryan Coogler tomou junto com o Kevin Feige, de fazer esse filme ser uma homenagem e, ao mesmo tempo, ser uma continuação do universo da Marvel. Isso é claro, tá? Ele é essas duas coisas. Mas são aqueles grandes desafios que você tem de universo compartilhado. Pra mim, não estragou a minha experiência em momento algum. Assim. Em momento algum, sabe? Eu acho que ele funciona muito bem. Ele talvez, cara, tenha os mesmos problemas de um filme como Guerra Civil teve, sabe? Que você tem um embate muito forte, você tem coisas muito legais acontecendo ali, mas você vê certas histórias paralelas que você fala assim, brother... Eu acho que é aquela coisa, assim, esse é o tipo de detalhe que é a parte razão do filme, mas, assim, a parte emoção, ela se sobrepõe de tal maneira que você provavelmente nem vai prestar atenção nessas coisas. Acho que é um negócio que no frigir dos ovos passa meio batido, assim. Tá ok. Show. Bom, como eu prometi, sexta-feira a gente vai ter outro episódio do Chipado, falando de Pantera Negra, dando aí uma, geral em tudo do filme, spoilers, possíveis conexões com o futuro, apesar de que parece que não tem muitas. Assim, vai falar sobre quem que assume o manto, quem que vai ficar com o manto, como que é o namoro, tudo isso a gente vai debater em breve, tá? Então vou parar por aqui. Inclusive já... Só um adendo. Manda bala. Eu fui ver aqui os agregadores de crítica, né, do Pantera Negra. Tá muito mais positivo do que eu imaginei que fosse estar, assim. Principalmente pela onda anti-Marvel que a gente tá vendo recentemente pelos testes da Marvel. E isso só me traz um pouco mais de certeza de que é aquilo que... Esse Pantera Negra se parece com o filme da fase 3. Né? Esse Pantera Negra se parece com o filme da Saga do Infinito. Ele não é um experimento. Ele não é um experimento como Thor, ele não é um experimento como Eternos, ele não é um experimento como Doutor Estranho. Ache você bom ou ruim. Ele é um filme que continua aquela Marvel da fase 3. Eu tenho curiosidades, a gente vai fazer semana que vem, eu nem falei pra vocês, mas já vou falar aqui agora, que a gente vai fazer um chipado recap da fase 4 da Marvel. A gente vai passar pelas coisas da fase 4 e olhar o que é que deu certo e o que é que deu errado. Mas eu tenho curiosidade de ver se, dada essa recepção tão positiva que tá acontecendo, se aquelas histórias de que a Marvel queria o Ryan Coogler pro Guerras Secretas não vão se intensificar. Se eles vão olhar pro cara e dizer assim, não, você é o cara que a gente vê como nossa fonte mais... onde a gente mais confia. Eu não sei se ele vai aceitar. Mas... Eu acho que não. O Ryan Coogler? Não é a cara dele pra mim. Eu acho que ele não vai querer isso, não. Na verdade, não me surpreenderia... Eu acho que ele vai lidar com o universo e com os personagens que ele tá criando ali. Eu vou dizer pra você, não me surpreenderia se esse fosse o último projeto dele como diretor. Talvez ele ficasse produzindo, sabe? Talvez ele dirigisse, sei lá, o primeiro episódio de uma série de Wakanda. Vou lançar uma aqui que só quem viu o filme vai entender. Então, se você assistiu ao filme, né? Ou se você não assistiu ao filme, você vai entender esse comentário quando você assistir. Ryan Coogler, eu acho que ele só volta pra Marvel se voltar na fase 7. Tá certo. 7 em diante. Bom, tá certo. Pessoal, a gente vai parar o Pantera por aqui. Eu queria só dedicar 5 minutos a um dos melhores filmes do ano. Na verdade, eu tava olhando a minha listinha aqui agora. Ele tá em segundo lugar no ano. Então, uma grande, grande recomendação. E se você quiser fazer uma dobradinha, ou se você não tá afim de ver filme da Marvel, se você tá afim de ver outra coisa, estreia também agora, quinta-feira, dia 10, o Armageddon Time, do James Gray, que eu sei, Thiago, que é um dos seus diretores favoritos. Também é um dos meus diretores favoritos. Grande diretor do Zé, Cidade Perdida, Ad Astra, Donos da Noite, O Imigrante. Cara, esse filme é espetacular. Esse filme eu assisti lá no Festival de Cannes e fui rever agora pra fazer uns outros conteúdinhos aí que eu tô muito afim de falar mais desse filme, porque eu acho que ele é o melhor exemplo dessa onda que rolou aí dos filmes, dos cineastas falando da própria infância, que tem um monte, sabe? Que ainda vai ter o Fableman lá do Fablemans do Spielberg, mas esse daqui, cara, é verdade. Ele é um filme extremamente urgente. É um filme que fala com muita perspicácia e maturidade sobre temas como divisão de classe, racismo, imigrantes, capitalismo,
amadurecimento, famílias complicadas, assim vai, é inspirada na juventude do próprio James Gray, pelo que ele fala nas entrevistas, profundamente inspirado, não é assim, eu só peguei uma coisa ou outra, não, é mais ou menos como foi mesmo, tem coisas ali traduzidas de 1 para 1, e esse é um formato que tem me cansado muito, mas justamente pelo fato de que não é feito assim, normalmente é uma versão muito romantizada, muito bonitinha da infância, muito voltada pra celebrar e só falar de sua paixão pro cinema e pronto. Mas esse daqui, cara, ele se passa em 1980 em Nova York, quando o Reagan tá prestes a ser eleito, e lida com todas as coisas que hoje em dia são muito atuais. Lida com família Trump, lida com polícia tratando brancos e negros de forma diferente, lida com várias dessas coisas, pra mim, com uma honestidade e maturidade que não facilita falar sobre esse filme. Eu acho que esse filme não é aquele que você vai sair e soltar um tweet e falar pá, é isso aqui. Porque ele não é um filme reducionista de jeito nenhum. O jeito como ele trata os personagens é realmente como pessoas, é realmente vendo o bom e o ruim de cada um. Eu não acho que ele, sabe, passa pano pra nada, mas ele também reconhece como são as coisas de verdade, assim, como que é ter uma família onde seu pai pode, por exemplo, ser violento, mas também ter bons conselhos pra você. Como é que pode você ter um avô que é um sábio, mas que ao mesmo tempo diz pra você que você tem que cuidar de você e dane-se o resto, por aí vai. É duro em vários momentos, difícil de engolir, assim, porque, como eu falei, é muito real o que tá acontecendo ali. Mas, sabe, é um filme emocionante, é um filme muito bonito também, assim, tem alguns momentos ali com Anthony Hopkins que são de arrancar o seu coração. E é um filme que eu acho que quanto mais tempo passar, mais ele vai se tornar importante. Ele é completamente... Eu falo isso não como as pessoas normalmente falam, porque hoje quando você fala assim, tem que ser politicamente incorreto, as pessoas falam isso só pra dizer que querem ser idiotas. Mas ele eu vou dizer politicamente incorreto no sentido de que ele não tem medo de mostrar até a própria criança fazendo coisas erradas. Fazendo coisas que hoje o próprio James Gray claramente se arrepende disso. Então, ele não deixa o pacotezinho fácil de digerir de jeito nenhum. Não é essa a proposta. A proposta dele é olhar pro pior, olhar pra realidade pra tentar encontrar as verdadeiras lições ali. Eu acho que ele consegue fazer isso muito bem. O menino que faz ele é o Banks Repeater, é excelente. Mas pra mim a atuação do filme é o Jeremy Strong, lá de Succession, como o pai dele. É uma atuação muito difícil, é um personagem muito duro, que o Jeremy Strong manda pra lua, assim, ele acerta 100%. Então, vou dizer, é um dos melhores filmes do ano. Se você quiser participar das discussões de melhores filmes do ano, vá ver esse filme, tá no cinema a partir de quinta-feira também. Sei que o Pantera vai ser a prioridade pra maioria, mas vocês não vão se arrepender, especialmente se você gosta desses filmes, assim, mais maduros mesmo. Isso aqui não é Belfast, sabe? É isso que eu quero dizer. Não é o que teve no passado com Belfast. Nem o Licorice Pizza, que eu adorei, tá? Mas não é assim. Não é nostálgico, não. Ele é mais como que realmente eram as coisas. Então, muito legal. É uma semana sensacional, viu? É uma semana com Pantera Negra e com Armageddon Time. A gente fazia tempo que eu acho que não tinha uma semana com tanta estreia boa. Verdade. Beleza, pessoal? Vamos encerrar o Chipado por aqui. E, como eu falei, sexta-feira, Pantera Negra, spoilers, tudo mais. Olhando pro futuro, olhando pro que tem no filme, etc. Semana que vem a gente vai fazer um balanço aí da fase 4 da Marvel. A gente vai fazer isso no site, no chip.com.br, vai fazer isso também aqui no Chipado. E agora a gente se prepara também já para o próximo grande blockbuster, porque tem Avatar vindo aí. Yes. Vamos botar o trailer de Avatar na frente de toda a sessão de Pantera Negra. Certamente. E James Cameron, Big Jim, está de volta. Muito obrigado você que está nos acompanhando. Muito obrigado você que assiste e escuta o Chipado. Se inscreva no nosso canal, assine o feed de podcast se você preferir ficar escutando. E não se esqueça de seguir @ChipoOficial nas redes sociais. Até breve. Até mais.